Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui a gente vai resolver uma EDO linear de coeficientes constantes não homogêneo, tá? Pelos métodos de coeficientes indeterminados e por variação dos parâmetros, tá? Então, antes de tudo, a gente tem que olhar quem são as soluções, tá? Para o problema homogêneo associado. O problema homogêneo associado é este, tá? Daqui igual a zero, tá? Então aqui ela é não homogênea porque a gente tem essa função do lado direito. Então aqui a gente faz igual a zero quando a gente está olhando só a parte homogênea, tá? Então é sabido que para resolver isso a gente tem que olhar a equação característica, que é uma equação aqui de segundo grau, tá? E aí a gente tem que encontrar as raízes. Nesse caso aqui você pode verificar as raízes, tá? São eu tenho duas raízes. No caso é 2 e menos 4, ok? Então daí você tem que a solução característica, a gente sabe que é da forma exponencial, então y1 vai ser exponencial de 2x, y2 é exponencial de menos 4x, tá? Então isso a gente precisa saber de antemão, ok? Também, para resolver pela técnica de coeficientes indeterminados, tá? A gente olha para a nossa função f aqui, que é o que a gente tem do lado direito, tá? Exponencial de menos 2x menos exponencial de menos x, tá? Bem, então isso daqui nos induz a procurar uma função da forma exponencial de menos 2x a exponencial de menos a exponencial de menos 2x mais uma b exponencial de menos x, tá, ok? Se por acaso, né, a nossa função f fosse da forma exponencial de 2x menos exponencial de menos x, qual seria a diferença, tá? A diferença é que o termo exponencial de 2x, ele já aparece na nossa solução particular aqui, tá? Então, o que mudaria na busca da solução particular? A gente não poderia colocar um termo dessa forma, tá? Exponencial de menos 2x, ok? Ou na verdade, né? A gente não seria dessa forma, né? Exponencial de menos 2x mais b exponencial de menos x. Por quê? Porque esse termo estaria se repetindo aqui, ok? Então, o que a gente faria para sanar essa dificuldade? A gente coloca um x aqui. Então, a gente ia buscar um termo da forma ax exponencial de 2x, tá? Mas, bem, não é o que acontece aqui, né? Não é o que acontece aqui. Então, vamos continuar com a nossa resolução, mas era uma observação que eu queria fazer, tá? Bem, então, aqui o que é que você vai fazer, né? Então, tem um yp, eu vou precisar olhar as derivadas, né? Yp' vai ser menos 2a exponencial de menos 2x menos b exponencial de menos x, e a segunda derivada, né, vai ser 4a exponencial de menos 2x mais b exponencial de menos x, tá? Então, com isso, como que vai ficar a equação, né? A equação é a segunda derivada, que no caso é 4a certo? Mais duas vezes a derivada, então é duas vezes isso, né? Então vai ficar menos 4a 2b menos 8 vezes a função, então menos 8 vezes isso, então vai ficar menos 8a menos 8b, e isso tem que ser igual, né, a 2 exponencial de menos 2x menos exponencial de menos x. Então, vou comparar essas igualdades e determinar os coeficientes a e b. Então, aqui a gente nota que eu posso cortar este com este, tá? E o que é que tem de exponencial de menos 2x? Tem isso daqui, tá? Então, vai ficar menos 8a exponencial de menos 2x. Agora eu vou olhar para as exponenciais de menos x.
Então, tenho esta, então, esta e esta, né? Então, tenho B menos 2B menos 8B. Então, vai me dar, na verdade, menos 9, tá? B exponencial de menos x igual 2 exponencial de menos 2x menos exponencial de menos x. E aí, com isso, agora eu tenho que comparar os coeficientes, tá? Então, o coeficiente de exponencial de menos 2x aqui tem que ser igual a este, tá? E o coeficiente do exponencial de menos x, que no caso é menos 9b do lado esquerdo, tem que ser igual a menos 1 do lado direito. Então, o que você tem é que menos 8a tem que ser igual a 2, né? E que 9b é igual a menos 1. Então, um sistema muito simples, né? Que você encontrou aqui para resolver. Então, a vai ser igual a menos 1 quarto. B vai ser igual a 1 nono. Tá bom? Bem, e aí com isso, né? O que é que você ganha? Sua solução particular, então, ele vai ser a, que é menos 1 quarto, exponencial de menos 2x, né? Mais b, a gente está olhando para essa expressão aqui, né? Só substituindo agora o a e o b que você já descobriu. E a solução geral, ela é a solução homogênea mais a solução particular. A solução homogênea, né? Então, vou até botar separado. Então, a parte homogênea é a combinação linear de y e y2, né? E agora a parte da solução particular. Certo? Então, essa daí é a solução geral da sua equação, tá bom? Então, vamos ver agora a gente utilizando a técnica de variação dos parâmetros, tá? Então, vou precisar disso daqui. Então, como que a gente vai resolver utilizando variação dos parâmetros? Bem, vou até deixar aqui de lado. Bem, agora a solução que a gente vai procurar, ela vai ser o seguinte, é uma combinação de y1 e de y2. Só que os coeficientes são funções. Então, eu tenho uma função 1 vezes y1, né? Mais uma função u2 vezes y2, tá? E aí, a gente consegue determinar as derivadas dela por meio de algumas expressões envolvendo determinantes, tá? Então, bem, os determinantes vão ser os seguintes. W é o Wronskiano de y1 e y2. Então, vamos fazer esses cálculos aqui previamente, tá? E aí, então, a gente tem o seguinte. Exponencial de 2x, exponencial de menos 4x, tá? Aqui, as derivadas. Então, quando calcular, vai ficar menos 4, né? Exponencial de menos 2x. Aí, menos 2 exponencial de menos 2x. Então, vai dar menos 6 exponencial de menos 2x. Tá? Então, esse daí é o Wronskiano de y1 e y2. Bem, aí eu vou olhar para um outro determinante, tá? Que vai ser o seguinte. Na primeira coluna agora eu vou colocar 0 e f. F é essa função aqui, tá? 2 é menos 2x, menos exponencial de x. E aqui a segunda coluna é igual, tá? É o que eu já tinha. Então, diagonal principal dá 0. A outra vai dar menos exponencial de menos 4x, que multiplica 2 exponencial de menos 2x menos exponencial de x. Então, isso daqui vai dar menos 2 exponencial de menos 6x. O outro vai dar menos por menos mais, né?
exponencial de menos 3x. Então, esse daqui é W1. W2. Então, agora a primeira coluna é igual, né? Exponencial de 2x e 2 exponencial de 2x. E aqui é 0 e f, né? Diagonal principal. Então, vai ficar 2 vezes exponencial de 0, que é 1, então fica só 2, menos a exponencial de 3x. Ah, não. Aqui é um menos, né? Então, aqui, eu tinha copiado errado. Menos exponencial de menos x. Certo? Então, fica 2, aí menos exponencial de x. Ok? E a diagonal principal, secundária dá 0. Então é isso. E aí o que é que a gente tem, né? O 1, a sua derivada, na verdade, é o quociente entre W1 e W. Que no caso vai ser menos 2 exponencial de menos 6x mais exponencial de menos 3x sobre, né, W, que é menos 6 exponencial de menos 2x. Então, aqui posso menos por menos dar mais, fica 1/3, né, exponencial menos 6x, como está embaixo fica 2x, então fica menos 4x. Tá certo? Bem, aí o outro vai dar mais por menos menos 1/6 exponencial de menos x. Tá? Bem aqui, gente, olha, só corrigindo, eu tinha esquecido de colocar o menos da exponencial, tá? Então aqui também tem um menos na exponencial. Então vamos só exponencial de menos x. E então aqui na hora que multiplica, fica exponencial de menos 5x, tá? E aqui vai mudar também, exponencial de menos 5x. Então aqui é exponencial de menos 3x. Tá ok? Ótimo. Tá. Então isso a gente encontrou o 1', tá? E aí por outro lado, o 2' é W2 sobre W. Tá? Então vai ser aqui, né? W2, que é 2 menos exponencial de x, tá? Dividido por menos 6 exponencial de menos 2x. Bem, então isso daqui pode ficar menos 1/3 exponencial de 2x, e aqui vai ficar mais 1/6, tá? Exponencial de 3x. Ok? Bem, e aí a gente tem aqui as derivadas, tá? As derivadas de 1 e de 2. Mas a gente quer descobrir o 1 e o 2. Então a gente só tem que integrar, tá? Vou apagar aqui o que não interessa, que é essa parte aqui, ficar só com o resultado já. Vou colocar aqui lado a lado. Então, vou colocar aqui lado a lado e integrar, tá? Só para... Então, o 1 seria integral, né? Então, o 1, ele é o quê? 1/3
exponencial de menos 4x sobre menos 4, menos 1/6, exponencial de menos 3x sobre menos 3. Eu não preciso colocar aquela constante, tá? Devido ao método, eu não preciso colocar a constante. Então, no final das contas, o 1 vai ser igual a menos sobre 12, exponencial de menos 4x, tá? Que vai ficar mais 1 sobre 18, exponencial de menos 3x, tá? Aqui, o 2 vai ser a integral disso, né? Então, 2 vai ser menos 1/3, exponencial de 2x sobre 2, mais 1/6, exponencial de 3x sobre 3, tá? Então, o 2, no final das contas, é menos 1/6, exponencial de 2x, mais 1 sobre 18, exponencial de 3x. Ok? Bem, então aqui vamos só lembrar quem é a nossa solução, né? Nossa solução, ela tem essa expressão aqui, tá? Então ela tem essa expressão. Só que agora a gente já sabe quem é o 1 e o 2, né? Sabe quem é o 1 e o 2. Então o 1 é menos 1 sobre 12, exponencial de menos 4x, mais 1 sobre 18, exponencial de menos 3x, que multiplica a exponencial de 2x, né? Mais o 2, que é menos 1/6, exponencial de 2x, mais 1 sobre 18, exponencial de 3x, que multiplica a exponencial de menos 4x. Então, o P aqui, que é a solução particular, vai ser igual a, só multiplicar tudo, vai ficar menos 1 sobre 12. Aqui vai ficar exponencial de menos 2x. Mais 1 sobre 18, né? Exponencial de menos x, menos 1 sobre 6, exponencial de menos 2x, mais 1 sobre 18, exponencial de menos x. Então, vai ficar aqui, né, ó, este com este, tá? Posso tirar MMC, fica 12, né? Fica menos 1, menos 2, exponencial de menos 2x. E agora o outro também vai ficar 2 sobre 18, exponencial de menos x, tá? Então, aqui é menos 3, tá? Posso simplificar por 3, então vai ficar 1 quarto. Aqui também posso simplificar, vai ficar 1 sobre 9. Só escrever aqui direito, menos 1 quarto. Tá? Então, menos 1 quarto é exponencial de menos 2x, mais 1 sobre 9 exponencial de menos x. Então, essa daqui você observa, ó, que é a mesma solução particular que a gente já tinha encontrado pela técnica anterior. Tem que ser a mesma solução particular, tá? E aí a solução homogênea, ela se dá da mesma forma. Então, aqui a gente trabalhou com os dois métodos. Então, nesse caso, pelo menos eu achei mais simples coeficientes indeterminados, mas em outros casos, pode ser que variação dos parâmetros seja o método mais eficiente. Mas aí é mais na prática que você vai verificando esse tipo de coisa. Mas o importante é que os dois métodos conseguem resolver. E lembrando que a técnica de coeficientes indeterminados, ela tem uma restrição em relação à cara da sua função f. Ela só resolve polinômios, exponenciais e senos e cossenos e combinações disso, tá? Então, espero que tenha esclarecido um pouco e até a próxima.